Olá, esse é o Divando, programa que mistura cinema com psicanálise. E hoje eu estou com o Lucas Bulamar, esse psicanalista maravilhoso, meu amigo, que já participou de outros programas comigo, já esteve no meu Inconsciente Coletivo, programa da Folha de São Paulo. E eu chamei o Lucas, a gente vai conversar sobre De Olhos Bem Fechados, o último filme do Stanley Kubrick, que ele fez, o último filme que ele fez, né, um filme de 1999. E que está super atual a discussão, depois de toda essa desses absurdos aí da lista do Epstein, voltaram a falar muito desse filme, e aí a gente conversou: "Ah, sobre que filme vamos falar? Vamos falar sobre De Olhos Bem Fechados". Então, rapidamente, aquela sinopse que não entrega muito, mas você que tem que saber que a gente vai dar spoiler, porque também, pelo amor de Deus, né, se você não viu esse filme até hoje, Esse tá tem justificado. apenas 27 anos aí, então a gente vai dar spoiler. É um filme com o Tom Cruise e a Nicole Kidman. Nicole tá só o pescoço daquela mulher, é a sensualidade inteira de um mundo, de um planeta. E você sabia, obviamente você sabe que é um roteiro inspirado no livro do Traumnovel? Do é, Schnitzler? do Schnitzler. O Sim, sim. Schnitzler era um queridinho do Freud. O Muito. pai do Schnitzler É. foi médico do Freud. Eu não sei, isso eu não sabia. É, É? mas o Freud fala, acho que por causa daquele Senhorita Else. Hum. Você já leu esse livro que é do Do Schnitzler? Schnitzler também? É. Não. Eu só li o Breve História de Sonho, né, que é em português. Que é o que dá origem ao Traumnovel. É. De Olhos Bem Você leu esse livro? Eu Li, tenho muita li, curiosidade. O li. Schnitzler, para quem não sabe, Arthur Schnitzler é um autor austríaco. Esses livros são de 1924, Ele é 1920 26, vin o Traumnovel, né? é de É, 26. é. O Senhorita Else acho que é de 1923. O Senhorita Else, o Freud fala, acho que desse livro. Eu não lembro onde, mas sim. E esse livro eu li, ele é incrível, é uma mulher que uma menina novinha, acho que de 19, família muito pobre, e ela começa a seduzir um tiozinho mais velho, porque a família precisa de dinheiro, parece um pouco o amante da Marguerite Duras. Hum. E só que o cara ele nem quer transar com ela, ele só quer ver ela pelada, Uhum. e é toda a loucura dela a partir disso, assim, fluxo de pensamento muito, eu ia falar refluxo de Refluxo pensamento, de pensamento. porque o meu fluxo de pensamento me dá refluxo. Mas Mas vamos ele é falar. pioneiro nisso, né, o Schnitzer. É. No Breve História de Sonho, né, ele tem esse fluxo de pensamento também. Porque o filme é muito onírico, né. Uhum. Eu acho que isso que captura também o Freud nesse negócio. De 26, o Freud já estava avançado na teoria, e ele fala, tipo, de um jeito bastante nebuloso, né, bastante abstrato, em vários aspectos do filme, do sonho. Olha as três degradações aqui, os 3 deslizamentos. Filme, sonho e o livro. Mas o Uhum. livro ele é super abstrato, ele também vai passando por situações que parecem mais sonho do que realidade, então ele é um pioneiro nessa coisa mais moderna do fluxo de consciência. E o Freud, eu amo o livro dos sonhos do Freud, porque ele analisando os próprios sonhos, né, então tem muito de literatura É, nisso, tem é. muito de arte, enfim. Mas vamos focar aqui em Tom Cruise e Nicole Kidman. Tom Cruise é o Dr. Bill. Dando uma sinopse rápida, eles vão numa festa, ele fica ali conversando com umas modelos, ela dança ali com um senhor bonitão mais velho, então eles seduzem pessoas, mas não traem, mas fica naquela coisa de ela vê ele com as meninas, ele vê ela com o senhor mais velho. Quando eles voltam para casa, eles até usam esse ciúminho ali para transar, mas aí em um outro momento ela diz que teve uma vez que ela quase de fato traiu ele, porque ela fica encantada por um cara numa viagem que eles fazem, e ela fala: "Se aquele cara, desejasse ter uma noite comigo, eu teria largado você, teria largado nossa filha". Helena. É, a Helena, que é a pequenininha, a filha pequenininha deles, e ele fica louco com aquilo, ele fica louco com o desejo dela de trair e não com a traição em si. É, E aí ele sai pela noite, é. quase transa com uma garota de programa, e aí descobre com um amigo pianista dele que existe um lugar. O pianista fala: "Eu estava com os olhos vendados, mas eu pude ver alguma coisa. São mulheres lindíssimas, homens mascarados e eles podem transar com essas mulheres". E ele vai para esse lugar. Então, vamos lá. O que que Diga mais, fale fala o seguinte, mais. Tati, você começou falando do filme porque ele ganhou uma projeção, né, um destaque contemporâneo, né, tipo, em questão de semanas, né. Uhum. Eu acho inclusive que ele subiu de listas, assim, de mais assistidos muito rápido.
Pra um filme que não foi muito bem recebido na época, né. Eu acho que inclusive teve muita gente falando que era o filme mais fraco do Kubrick. Só que é engraçado, porque ele queria ter feito esse filme durante 30 anos da carreira dele. Ele era viciado no Breve História de Sonho, do Schnitzler, e ele queria, porque queria poder filmar essa história. Ele só conseguiu no final da carreira, mas ele morreu antes de sair no cinema. E aí as pessoas não receberam muito bem também, porque ele tem algumas coisas esquisitas. Acho que falar das esquisitices do filme talvez seja mais interessante até do que das Sim. grandes virtudes do filme. Mas por que você acha que o filme voltou? Com essa lista tenebrosa do Epstein, né, que homens muito poderosos se encontravam, e ali ainda tinha, meninas menores de idade, que é uma coisa terrível. Eu vi, ai, eu tenho, enfim, eu tenho minha filha, então essas coisas hoje em dia têm um peso vezes 1.000.000 para mim. Sim. Tem uma cena horrorosa que é o Epstein com o Trump, eles estão dançando, assim, numa festa, né, e a gente tinha as redes sociais entregavam só esse trechinho deles dançando e a gente não sabia exatamente para onde eles estavam É, olhando. Depois que liberaram esses arquivos, a gente vê o vídeo todo e é, eles estão vendo é, meninas de 9, 10 anos é, dançando. Então é uma coisa muito escandalosa. Mas falou muito dessas redes de poderosos que se encontram e são fechadas, ninguém pode entrar. E eu fiquei pensando, eu revi, né, para essa nossa conversa, o De Olhos Bem Fechados, e o Tom Cruise ali, o Dr. Bill, ele não paga um preço porque ele viu, ele paga um preço porque ele entrou num lugar que ele não podia, é, ele é. não Ele pertencia, ele paga um preço porque ele foi visto, porque ele foi não porque visto. ele viu, né, Exato. tipo, mas pelo que ele, né, porque ele não, porque ele foi visto. Ele quis ver e ele acabou sendo visto, ou seja, onde não deveria ter identidade, a identidade aparece, o que é talvez o grande contraste do filme, pelo menos a princípio, quando eu escrevi sobre esse filme no livro que vai sair em julho, né. Qual o livro, como chama? O É engraçado, porque tem que falar o título, né, mas acho que o título tá fechado mesmo, chama, e eu esqueci o título do meu livro. Eu tô com o título anterior na cabeça, chama Do Amor e Seu Avesso, Uhum. é uma apologia à traição. Então, acho que esse filme tem uma apologética da traição também, diferente do que eu faço no livro, mas eu falo um pouquinho dele, e por que eu até te perguntei isso por causa disso, né, porque como saiu essa questão da lista do Epstein, eu fiquei até um pouco constrangido de ter analisado esse filme, porque parece que, como eu falo da questão do desejo feminino, eu falo da posição masculina frente ao desejo, e especialmente da questão da traição, né, o quanto que o desejo do outro é sempre algo no limite da traição, né, frente a gente que observa, né, frente ao outro, que o amoroso, o namorado, o marido, a esposa. Eu me senti muito ingênuo, assim, porque tem muita gente que fala que esse filme, na verdade, é um documentário, né. É? Com essa história dos poderosos. Ah, entendi, Sim, para essa mostrar essa é a ali. zoeira que eles fazem com o Entendi, filme, né, fala assim: "Não, na verdade não é uma ficção, isso é um documentário". documentário. Porque dizem, né, agora a gente tem várias camadas que a gente pode entrar nesse filme. A primeira talvez seja essa dinâmica do que é ou não traição, né, e como a gente lida, né, como a gente consegue encarar ou não, né, como a gente se posiciona muito precariamente frente ao fato de que o outro tem um outro, Uhum. né, de que existe um terceiro nas cenas quase sempre, né. E quando esse terceiro escapa da nossa visão, porque essa primeira festa que você falou é muito boa, porque os 2 estão fazendo as coisas aos olhos vistos, ela dançando com o Sandor alguma coisa, que é húngaro, aquele Uhum. altão, Sim. e é engraçado porque, né, temos um problema com que o O Tom Cruise é Tom Cruise é muito baixinho. baixinho, então E ele é aliás, constrangido no filme o tempo todo. aliás, tem uma cena que ele encontra uns moleques, assim, meio bêbados, Sim, e o moleque sim, fala: "Eu faço um cocô maior do que você". Ele é humilhado o tempo inteiro sim. com o lance de Não, ser mas baixinho. isso, nossa, a gente vai começar a se perder por vários caminhos nesse É, filme, a né. gente vai abrir É, e a depois a gente gente a vai gente vai abrir as fechar. janelas, depois a gente vai Depois a gente vai fe pegando os é. os invasores de cada uma delas pra gente fazer uma sacanagem aqui dentro. Mas o Kubrick ele degrada o Cruise o tempo todo nesse filme. Ele pegou, inclusive, você não falou isso, mas talvez seja um dos pontos mais importantes desse filme, o Cruise e a Nicole Kidman eram um casal na Eram época. Eles casados eram na época. casados, eles terminaram 2 anos depois do filme, inclusive, o divórcio saiu 2 anos depois. Mas esse filme foi um teste de sobrevivência em vários aspectos para ele, tanto em termos de ser um casal, né, um termos de relacionamento, quanto em termos de trabalho de ator mesmo. Porque eles se comprometeram com 6 meses de filmagem e terminaram com 15 meses de filmagem. E os 2 estavam no topo da carreira, Uhum.
né, o Tom Cruise tinha acabado de filmar Missão Impossível, a Nicole Kidman tinha filmado um monte de coisa que eu não lembro, talvez, não sou muito É, não vou tenho saber. sou escolado na filmografia dela, mas ela estava no ápice, e os 2 se comprometeram com o maior diretor do mundo de então, né, que Uhum. o Kubrick ele tinha já essa aura, né, essa mística em torno dele. Mas eles foram bastante humilhados ao longo do filme, como a Shelley Duvall naquele filme lá do Iluminado. Sabe a cena da porta lá, que Sim, ela sim. gravou, tipo, durante, sei lá, 100 takes, 120 takes, cabelo caindo e etcétera. Agora tentando amarrar pelo menos uma das pontas que a gente colocou, algumas, né. O filme é sobre como o desejo do outro degrada a gente. Então eles foram expostos a isso o tempo todo, não só como personagens, mas como pessoas também. Então, a estética do filme, a apresentação dos atores, né, como eles entregam as cenas, é sempre muito interessante, porque eles estão sempre muito cansados. Não sei se você pega um pouco isso na nuance do filme. Eu não sei se é cansado, mas, assim, à beira de algo. Sim, sim, eu acho que sim, porque primeiro, o Kubrick ele é famoso era famoso por expor os atores aos seus limites, né, isso não só um privilégio da Shelley Duvall, ou do Cruise e da Kidman, mas ele gravava cenas pelo menos umas 20 vezes, 30 vezes. Ele colocou os 2 para terapia de casal separado, para eles falarem sobre os desejos um do outros e proibiram eles de não sei, né, Como posso é que estar é uma falando terapia besteira. de casal separado? O tema era só os 2. Ah, O tema entendi. era só o desejo dela em relação ao Cruise, as questões do limite da relação. Uhum. Então ele criava um clima de suspeita entre os 2 como casal, e não só como atores, não só como personagens. Então, o tempo todo no filme eles foram expostos a essa questão da perturbação do desejo alheio, do desejo do outro, né, a intromissão do alheio, a intromissão do terceiro na relação dos 2. Então eu acho que o filme, talvez na época do lançamento, ele perdeu um pouquinho dessa nuance, porque, a morte do Kubrick, a comparação com os outros filmes, ele tem um clima muito diferente, ele é um filme cansado, não sei se que você acha isso, mas os atores são o tempo todo muito cansados em cena, mas o filme inteiro ele é muito arrastado. Os diálogos são longos, mas ao mesmo tempo tem pausas muito Eu tenho um grandes entre problema eles. sério com esse filme, porque eu já vi ele umas 5 vezes, eu tô vendo o filme, eu tô achando ele genial e eu durmo. É, então, Eu não sim, sei sim. explicar o que É ele me porque é uma ca novela de sonho. aham. Eu acho que o filme te convida a E sonhar. ele tem um pianinho Então, o score do filme ele é é perturbador. perturbador, é. Ele é perturbador. E é perturbador o tempo todo, porque as notas que tocam são sempre notas muito Nossa, isso que você agudas. falou é muito interessante, O porque que é aquele outro filme que tem a loira e a morena, que também é de sonhos, o Cidade dos o Sonhos? Cidade dos Sonhos, Do Lynch? do Lynch, eu também acho brilhante, eu durmo todas as vezes, porque É, ele eu acho também que é um sim, tem filme que sim. convida a gente a sonhar É. junto. Sei lá, muito doido isso, achei Eu bom. acho o Cidade dos Sonhos mais visualmente perturbador. É. Ele consegue ser mais explícito. O Kubrick no filme, né, no De Olhos Bem Fechados, ele se mantém muito fiel à estrutura do Schnitzler. Ele é basicamente a novela inteira, né, tipo, que não é uma novela grande, é uma novela curta, mas ele se mantém muito fiel. Os diálogos são parecidos e tal, exceto por alguns personagens que aparecem no filme que não aparecem no livro, que é um acréscimo do próprio diretor. E talvez isso faça a coisa ficar mais conspiratória ainda, porque tem um personagem do filme que não tem no livro, que é o Victor Ziegler. Que é o pianista? Não, o anfitrião da primeira Ah, festa, sim, que sim. chama o Bill Uhum. Harford, né, o Tom Cruise, pra ir atender aquela mulher que tá em overdose, Sim, sim, sim. né. E ele também aparece no final amarrando a ponta do "você viu uma coisa que você não devia ver, você estava fazendo um papel de ridículo, esquece o que aconteceu", né. Essa é a amarra mais conspiratória, porque eu acho difícil não pensar que o Kubrick não estava denunciando alguma coisa lá. Ele conhecia muito bem os bastidores de Hollywood, né. Com uma coisa que não acontecia na época do Schnitzler, que eu acho que o Schnitzler, inclusive, ele tem uma temática no livro dele que é muito judaica, que é a questão da identidade do judeu. Porque, por exemplo, a cena que o Cruise, ele topa com os adolescentes na rua, que você falou que tem essa diferença de tamanho, ele é chamando de bichona. No livro, é uma fraternidade antissemita. E o personagem é judeu. E o Kubrick tirou isso do filme. Então tem ainda uma questão de identidade, que no livro é substituída por uma questão mais de carteirada de médico, etcétera, mas voltando para tudo que a gente emendou até agora, o grande ponto central do livro é que ele não poderia ser visto onde ele não devia estar, né, que talvez seja diga alguma coisa da dinâmica do desejo também. Quando ela diz que fantasiou com um homem, que ela não fez nada, mas que ela fantasiou, ele ele fica puto como se tivesse sido traído, Sim, né. sim.
Você acha que isso o filme denuncia que para um homem é mais grave do que se ele tivesse falado porque eu fico imaginando um cara contando para uma mulher: "Eu fantasiei com uma mulher, mas eu não fiz nada". Numa sociedade tão machista, a mulher pensa: "Caramba, ele Aham, teve vontade e não fez. aham. Eu tô com um puta cara", porque a maioria dos caras teria feito. No caso dele, a mulher só ter fantasiado, ele pensa: "Nossa, essa bonequinha, essa coisa toda minha, eu não sou dono da mente, da fantasia, do sonho dela". Aham. Então acho que também denuncia uma sociedade em que a mulher não pode desejar pra fora do casamento, né. Acho que sim, Tati. Acho que na época muito mais, né. Acho que o filme é de quando, 99? 99. Acho que de lá pra cá, quase 30 anos, é isso? Uhum. Quase 30 anos que saiu esse filme? É, quase 30, É, sim, quase 30. 27. Eu acho que as coisas mudaram um pouquinho, né, tipo, em termos de como que a gente lida, pelo menos nos grandes centros urbanos, nós, classe média esclarecida, etcétera, com a questão do gênero do desejo, vamos dizer assim, né. Algo se mantém, eu acho que o homem é sempre muito apavorado frente ao desejo feminino, né, frente ao fato de que a mulher também pode desejar, e isso é basicamente todo o grande diálogo o primeiro grande diálogo do filme, ele é exatamente isso. Ela dizendo, antes de falar do marinheiro, ela pega e fala pra ele: "Você deseja? Você é médico, você vê seios na sua frente o tempo todo, você apalpa mulheres, você as deseja?" E ele fala: "Não, eu E ele tô fala: ali como "Não, eu médico". sou eu sou um profissional". E teve um momento, eu acho que ela interroga ele, assim, do tipo: "Como é que funciona para as mulheres? Aliás, como é que funciona para os homens?" Ele falou assim: "Não, homens e mulheres são diferentes. As mulheres", acho que a conclusão é um pouco essa. Ele fala: "Não, mulheres, querem a casa, o Isso, é, a conforto, a mulher o espaço da segurança". mulher é o doméstico, né, o É, espaço do homem é o espaço público. Tanto que esse é uma das amarras do filme, que o bom desse filme é justamente isso, não só dele, mas praticamente toda a filmografia do Kubrick. Você sempre vai encontrar uma camada a mais. E não é só um easter egg, como diz nessa modinha contemporânea, de colocar pequenos achados para fã, pequenos escondidos para fã achar. É basicamente um filme dentro do filme, né, tipo, quando você pensa o filme na questão do desejo, você pensa um filme. Quando você pensa o filme na questão da conspiração, e o que o poder faz com o desejo, né, você vê outro filme. A única coisa que está faltando nesse filme é a questão das menores, né, que eu acho que o Kubrick talvez ou não quis colocar ou a não questão sabia do de quê? fato. Das menores. Ah, não, ele coloca, né, porque eu fiquei tentando ver se tinha essa se ele estava denunciando ali, de certa forma, essas redes do Epstein, quando o Tom Cruise vai procurar uma fantasia, Aham. Ah, a sim, tem a filha aliciada, né. tem a menina que é a É, filha do é, do dono da loja, russo. é filha do russo, é uma menina que deve ter uns 12, 13 Sim, anos. e no livro também. O livro também tem essa cena, e a cena é idêntica também, só que são 2 juízes, não são 2 japoneses, alguma coisa que acontece lá. Mas tem um momento no filme que o Kubrick insinua isso. No final do filme, não sei se você lembra dessa cena, quando eles estão quase tendo o diálogo final, quando ela fala a fala que eu vou falar inclusive depois, porque eu É. acho que é o corolário, vamos dizer assim, do filme, né, da moral da história. Eles estão na loja de brinquedos no Natal e ela fica provando brinquedos, uma Barbie, um carrinho de neném, tã-nã-nã. E aí quando eles começam a ter o último diálogo, quando ela fala pra eles acordarem do sonho e viver a realidade, ele fala pra sempre, ela: "Não, não fala pra sempre". Que ela fala que precisa transar. É. Nesse momento, a câmera pega os dois em primeiro plano, e no segundo plano, a filha deles sai com dois homens atrás. E ela some da cena. Que é uma coisa, se for pensar, um pouco absurda. Tipo, como dois pais focam na relação dos dois para resolver essa treta que tava costurando todo o filme, e esquecem da filha. A filha que tem quanto? 4 anos, 5 anos? Sim. Ela sai com dois homens. Né? Dois homens grandes, assim, que tem toda essa figura sinistra, né? Do homem com o hobby, né? O homem com o cloak, que é essa coisa alegórica do poder e do sexo e do erótico, né? Ela sai junto com esses dois. Esse é o único ponto do filme que eu identifico, fora esse do russo, que é mais explícito. E o russo, o pai dessa menina, uma hora fala, como é que ele fala? "Com dinheiro pode A tudo". gente chegou em outro arranjo. A gente chegou em outro arranjo. Primeiro ele dá um esporro na filha, depois ele fala: "Não, mas a gente chegou em Ainda outra". chama ela de degenerada. Mas, Joe, É uma menina idêntico de ao livro. 12 anos. É idêntico ao livro. É também as mesmas palavras que ele usa, os mesmos adjetivos estão lá também. Por isso que eu acho que essa inserção no final... Eu acho que na época do Schnitzler devia ter o Epstein da época dele, sempre teve um... A questão de menor e maior era completamente borrada, né? Você podia casar com uma menina de 12 anos que não tinha problema. Ela era sua, você faria o que você quisesse. Mas a gente pode ter que voltar pro tema do desejo, né? Do desejo masculino que o homem faz com o desejo da mulher. O homem não tem muita ferramenta para lidar com o desejo feminino.
O desejo feminino, ele não tem outro. Ele é seu uma vez que você o privatiza, vamos dizer assim. A aliança do casamento, né, parentesco, etc. Isso a gente é ensinado, né, desde pequeno. As coisas tendem a mudar, mas isso é verdade, a verdade que se coloca. Tem uma nuance também que vale colocar, que é isso. Kubrick, ele tem isso muito claro na cabeça dele. E é interessante porque o Kubrick, ele foi um cara muito bem casado a vida inteira. Né? Tanto que a viúva do Kubrick depois deu várias entrevistas sobre o filme, depois que o Kubrick morreu. E ela disse uma coisa, eu vou parafrasear, talvez completamente incorreto, mas eu acho que o espírito é esse. Ela fala que esse filme, e justamente porque ele durou 30 anos, demorou 30 anos para ser feito, que esse filme salvou o casamento deles. Porque ele era tão obcecado com como o desejo funciona, com essa anarquia, com esse erótico, que tem muito mais a ver com traição, com algo que está para além do limite da cercania do casamento, que ele derivou, vamos dizer assim, essa aventura do desejo para fora do casamento dele, que o casamento se manteve uma certa paz, vamos dizer assim, né? Uma certa boa convivência, e também o razoável do desejo, tudo que a gente costuma querer de um casamento. Então, eu acho que no filme tem essa coisa do Cruise, do Tom Cruise, agora eu não falei errado, do Kubrick, ele usa o Cruise para ridicularizar um tanto do desejo masculino, o quanto que a gente quer que o desejo feminino exista só pra gente, que não tenha um outro. Aí vem a fronteira do sonho e da realidade. Porque o que ela encontra no sonho, a Nicole Kidman, que é a Alice Harford, né? Ele tenta encontrar na realidade. E ele não consegue encontrar. Né? Tanto que o filme, ele é um coito interrompido o tempo todo. Exato, ele não deseja nenhuma daquelas mulheres. Ele tá com... Ele até tenta, né? Tipo, ele tenta desejar, ele tenta enganar. Mas a cena erótica dele é ele imaginando a mulher com o marinheiro. Ele tá com tesão na mulher com o marinheiro. E ele vai se defender dele o tempo todo no filme, né? E ele vai se defender na ação que ele tenta praticar junto com a prostituta, que depois acaba descobrindo que é soropositiva, né? No livro, ela tem tuberculose. Não sei, tipo, ver como que na época vai mudando, né? Então ele tenta com a prostituta, ele tenta no convite que ele arranca do pianista no meio do filme, quando ele vai para aquele ritual satânico, demoníaco, nada mais é do que uma figura batalhana do erótico, envolvida com poder, envolvida com os poderosos de Nova York, e além e tal, tanto que o Ziegler fala, né, se você soubesse quem é essas pessoas, você não dormiria mais à noite, né, ele fala. Mas então o filme, ele é todo esse ensaio de uma tentativa de compensação do Dr. Bill Harford, do Tom Cruise, para um desejo que ele reconhece como muito mais poderoso que o dele. Né? Que o desejo feminino, o desejo da Nicole Kidman, ele não só é algo surpreendente, algo inédito, porque não é esperado, porque ele tem essa concepção de mulher... Eu dando conforto para ela tá ótima, ela não vai desejar para fora disso. Exato, exatamente. E ele, assim, até para todos os efeitos, parece um cara tranquilo, né, tipo, em relação ao que é o zelo pelo casamento. Ele não parece ser um aventureiro nem nada, porque, sei lá, é uma figura tão pequena, né, no fim das contas, tipo, coitado. Ele é o protagonista pra mim, um dos melhores filmes do Kubrick, mas talvez um dos mais desinteressantes em termos de composição, né. Ele é um homem sofrido, é um homem trágico, vamos dizer assim, mas ele não tem uma personalidade, por exemplo, de um Alex, lá da Laranja Mecânica, né, tipo, ele é um cara que está sentindo o peso do desejo do outro, né, o desejo da esposa, sob as suas resoluções. É isso que eu sempre volto nesse ponto, né, porque o Kubrick está mostrando isso através da figura de um homem trágico. Você não suporta o desejo feminino. É muito doido, porque é um filme sobre poder, né, aqueles homens poderosos todos reunidos, mas o poder tá no desejo da mulher. Exato. Como é que a gente pode chamar aquele... Ritual? Eu não sei exatamente. O ritual? É isso que você tá querendo saber como é que chama? Não. Eu tô tentando nomear esse ritual. Então, eu não sei. É um ritual o quê? Ritual erótico? Daí ele não usa nome, né? Não usa. Aí isso que é muito interessante, né? Eu tentando nomear uma coisa que de fato não tem nome. As pessoas não têm rosto. A gente pode chamar de a festa dos Rothschild, né? Que é a grande conspiração do Epstein, que foi descortinada, é a associação dele com os Rothschild, e os Rothschild faziam bailes de máscara, que eram também orgias, né? Tipo, em alguns momentos acaba virando isso, mas as máscaras eram estilizadas pelo Salvador Dalí, enfim. Mas aquela coisa estranha que é o ritual erótico, né? Ela não, justamente isso, ela não tem uma identidade revelada. Por isso que é tão perturbador o momento em que ele tira a máscara, né? Porque o que acontece ali dentro, acontece sem nome, acontece sem posto, acontece sem
sem quaisquer tipos de predicados identificatórios. Então eles digam um pouquinho sobre o erótico, né? Digam um pouquinho sobre como funciona a circulação do erótico, que liga também ao fato de que a Nicole Kidman estava estava desejando, né, fugir com um marinheiro. Ele também nunca é nomeado. O rosto dele nunca aparece, né? Então talvez mais perigoso do desejo, né, tipo, nem só do nosso, né, especialmente o desejo alheio, É não saber direito o que ele é. não, isso liga um pouquinho ao que a gente vai falar sobre um outro filme aqui, daqui a pouco a gente revela. Mas é o fato de que você não consegue nomear, você não consegue saber. Você está sempre de olhos bem fechados, né? Então, por não saber, né, talvez o Tom Cruise entre nessa aventura trágica, nessa busca trágica, para tentar entender alguma coisa do desejo dele, e talvez a partir daí entender alguma coisa do desejo dela. Mas o título é Wide, né? É isso que é muito louco, porque é um aberto fechado, né? Então, esse Eyes wide shut. é o oxímoron, né, que eles chamam, né? Porque você não consegue estar ao mesmo tempo tão aberto e fechado, né? Mas no filme você consegue. Porque a cegueira frente ao desejo é uma cegueira que tem gradação. Você consegue estar muito cego, muito mais do que normalmente Mesmo cego. vendo tudo. Mesmo vendo tudo. Porque, de novo, eu acho que quando a gente pensa sobre desejo, agora na psicanálise, mas é uma coisa que acho que a psicanalista não fala muito, quando a gente pensa sobre o sexual, fundamentalmente você não consegue enxergar. Você vai tentar lidar com isso. Você vai tentar lidar com o não saber, com o não enxergar, com o não ver, através, por exemplo, de uma busca incansável para saber o que o outro deseja, né? Porque você não consegue saber do seu. Mas isso é tão doido, né? Porque Por isso quê? é uma mentalidade trazendo agora para um lugar nada cinematográfico, que é a minha vida. Que é eu era tão ciumenta até uns 20, 30, sei lá. E aí quando eu fiz essa volta de entender que aquilo que me dava ciúme era exatamente o que me dava tesão, eu aprendi a gostar do meu ciúme em vez de ficar assustada com ele. É. E eu acho que e aqui são 2 adultos, né, um médico, então parece eu olhando, parece coisa de menino, Aham, sabe. Você ainda aham. não deu pô, a mulher falando que quase transou com o marinheiro, pô, ela tá falando isso pra te dar tesão, sei lá. Não sei. Não estava falando pra dar tesão nele, Não. estava falando pra ele entender que ela não é um ser humano que vive pra ficar tranquila com conforto, lar e família, Pode né. ser. Mas é porque ele vai atrás dessa putaria toda, porque ele tá com tesão na cena dela com o marinheiro. Se ele voltasse pra casa e transasse com ela, Aham. estava resolvido, não precisava se enfiar num Eu acho que nesse caso, eu entendo o que você diz, Tati, inclusive, esse é um tipo de fim de análise que eu espero para todo mundo, né, que você transforme seu ciúme no que ele de fato é, que é reconhecimento de que seu desejo é sempre para um outro, Uhum. e que o desejo do outro também é sempre para um outro, nunca é para Você você tá de fato. desejando o que o outro deseja e é sem fim, é um É, dominozinho. exatamente, é uma gradação, né, tipo, ele tá sempre em outro lugar. Isso é uma frase, o que fundamenta basicamente quase todo o livro que eu escrevi lá, que é o Do Amor e Seu Avesso, que o erótico na relação, o erótico em todas as relações, o erótico constitutivo da gente, ele é sempre da ordem da traição. Ele vai estar sempre além da cerca, né. Só que, Tati, nesse caso Eu gostei do Além da Cerca. além da cerca. Eu acho que esse devia ser o nome do seu livro. Além da cerca? Além da Cerca é muito bom. É, mas aí remete além da imaginação também, fica uma coisa meio sci-fi, assim. Exato. Um sci-fi putariesco. Mas, Tati, eu acho que é mais complexo, porque eu acho que eu não sei, talvez eu esteja um pouquinho pegando nessa tecla agora, porque eu tô fascinado com essa ideia de que o Kubrick ele queria degradar/humilhar o Tom Cruise, né. Por exemplo, todas as cenas do Tom Cruise com outros homens, os homens têm pelo menos 40 centímetros a mais do que ele, sabe, tipo, eu não sei qual que é a altura do Tom Cruise, mas deve ser a altura hora, tipo 1,50, sabe, Não é 1,55. tão baixinho assim. Não é, né? Não, ele deve ter um 1,70. por aí. É. É. Mas não, e olha quem fala, né, tipo, eu também não sou um colosso de altura. Mas o fato é que eu acho que no caso da cena, e isso talvez você concorde, Tati. Você lembra na cena do primeiro diálogo deles, que eles transam, e ela fala, né, ela conta do não, mentira, antes, quando ela fica interrogando ele sobre qual é a ordem do seu desejo, né, onde o seu desejo vai, na festa do Epstein, que é o Ziegler, na festa do Ziegler, você estava querendo transar com aquelas 2 mulheres? Uhum. E assim, parêntese, aquela cena é profundamente ridícula. Tipo, elas são mais altas que o Tom Cruise, para Sim. começo de conversa. Sim.
Segundo, ela não tem uma estrutura de sedução que acho que o Kubrick talvez ele goste de dirigir cenas esquisitas. Não, ela é muito óbvia, ela parece um comercial aquela cena. É, ele Ela sai tá ele muito sai ele sai com as assim, duas, assim, a tiracolo, é né, tipo, assim, é é uma coisa propositalmente esquisita. ridículo. É meio patético mesmo, mas a dança da Nicole Kidman com o Ali Sandor, tá o tudo. húngaro, é É. muito sensual. É. Então ele meio que presenteia ela, o diretor, que vocês sabem o nome, que eu vou chamar de Tom Cruise de novo. Mas ele presenteia ela com um erótico muito vivo, muito vivaz, né? Que inclusive é um erótico batalhano de novo, né? Inclusive recomendo muito que vocês leiam O Erotismo do Jorge Batalha. Acho que todo mundo precisa resgatar essa obra. Mas enfim, o diretor presenteia a Nicole Kidman com um erótico muito mais estilizado, muito mais agradável, muito mais provocante. E o Kubrick, O Tom Cruise. o Cruise ele é na verdade degradado com cenas muito pouco eróticas, né? É quase sempre um Tem uma mulher linda que ele vai lá examinar o seio dela, porque ele é o É. médico Não, e sem dela. falar que todas as mulheres no filme são a Nicole Kidman, né? É, sim. O que também tem a ver com essa coisa do onírico, né? Porque parece que ele tá sonhando o tempo todo. A iluminação do filme é super borrada, né? Tem uma luz azul nas janelas o tempo todo. Mas é isso, todas as mulheres, inclusive no ritual, no Epstein, Festival Epstein, são a Nicole Kidman. Não sei se você concorda com Sim, isso, mas sim. todas têm a mesma estrutura de corpo. Todas Tanto que a são muito primeira cena iguais. do filme é a Nicole Kidman de costas, como todas as outras mulheres aparecem na cena. Mas o que acontece, eu acho, nessa cena do diálogo dos dois, em que ela interroga ele sobre o desejo, ele responde sempre de uma maneira com essa ginga pouco malandra, né? Com essa esquiva pouco malandra, que é bem característica do WASP norte-americano, que é dizer, não, eu sou médico, eu sou profissional, mulher que Ele na é o verdade... isso aqui personagem não é- simplório, quem É. traz quem complexifica é ela, né? É ela que perturba, né? Complexifica e perturba. Por quê? Eu acho que esse é o coração do filme nesse sentido do perturbador, do desejo. Porque quando ele diz que as mulheres são muito mais domésticas em termos de desejo, que as mulheres funcionam diferente de homens, porque acho que ela pergunta para ele se as pacientes desejam ele, eu não lembro direito, quando acontece a inversão. Ela ri 4 vezes, caindo no chão. Caindo no chão, literalmente. Ela cai no chão, ela se verga e começa a E rir. ele fala: "Você tá achando que eu sou o quê? Assim, que você tá rindo do quê? Eu sou um palhaço? E ela ri, mas ela ri na cara dele. Esse que é o ponto. Não é tanto que ela deseja outra pessoa. Isso é uma formulação, a gente pode até falar banal para um nova-iorquino do Upper... Qual side lá que eles estão? East Fuckers. East Side? Eu não sei. Acho que não sei se é o West Side, mas enfim, rico. Né? Um nova-iorquino rico, classe média alta, pode até reconhecer em 99 que a mulher deseja, porque afinal das contas os dois estavam na mesma festa. Ele viu ela dançando com o Altão. Com o Altão, né? Com o Sandro alguma coisa, o húngaro, né? E ele estava claramente. Tanto que ela fala pra ele, ele queria me levar lá pra cima e transar comigo lá. E ele não se escandaliza. Naquela brincadeira que eles fazem depois do sexo, isso acontece depois do sexo. Depois de fumar um beck. Ele fala, que, claro, né? Porque você é uma mulher atraente. E aí ela começa a ter uma treta com ele, porque ela queria brigar com ele e queria poder falar do desejo. Mas a risada é que faz a perturbação. Quando ela ri dele, ela expõe o cara, agora assim, o Bill Harford, mas se a gente quiser também continuar o Tom Cruise, como um homem pequeno, como um homem menor, porque ele não sabe o tamanho do desejo feminino. É a risada que faz com que ele quebre. Né? Tipo, é isso que ela fala assim, você não conhece o meu desejo. Quando ela fala, por exemplo, o marinheiro me sequestrou a imaginação durante tanto tempo, e talvez até agora, né, no momento das cenas do filme, ela disse, eu poderia largar você e largar a Helena, né, que no caso do filme tem um nome, no livro não tem nome, porque talvez por isso, por causa dessa coisa epsteiniana de que existe uma criança sendo extraída desse casal que está muito obcecado pelo próprio desejo. Mas enfim, eu acho que a risada que quebra ele no meio é ela rir do desejo dele e dizer, você não entende o que acontece aqui dentro, você nunca quis entender o que acontece aqui dentro. Eu posso escapar de você a qualquer momento. E tem uma cena paradigmática, agora fora do filme. Nossa, esse filme é muito atual. Eu Sim. tô ouvindo você falar e tô pensando: "Gente, Kubrick é muito genial". Ele é É foda, ele é muito foda. atual. Eu não sei se você conhece muito a comunidade, mas eu dei sorte na história clínica na minha história de psicanalista, né, tipo, de conhecer muita gente que pratica, tipo, coisas muito alternativas em termos de experiência sexual, né. E tem uma coisa Mas que interessante, comunidade? vou Sadomasoquista? falar não, da swinger. Ah, tá. A comunidade swinger é algo bem interessante porque aparece nesse filme de uma maneira transposta. Não é que era a intenção do diretor, mas a dinâmica tá ali. Que na festa
Agora a gente vai entrar na questão do olhos bem fechados e olhos bem abertos. Os dois estão flertando cada um na sua, né? Ele com as duas meninas, com um flerte esquisito, muito mal composto, né? Tipo, acho propositadamente, e ela naquela cena de dança bastante erótica com o húngaro. Os dois fazem isso a olhos vistos, de olhos bem abertos. Eles sabem, eles reconhecem isso e talvez consigam até usar isso para apimentar a relação, né? Essa frase cafona, desculpa, gente. Só que, quando ela conta, olha que interessante, que ela desejou um marinheiro, desejou fugir com o marinheiro, esse marinheiro não tem rosto, não tem nome, nem ela sabe quem é, aí ele quebra no meio. Além de tudo, obviamente, por causa da risada. Por quê? Porque ele não vê. Isso que estava falando da comunidade swinger é um pouco isso. A comunidade swinger pode fazer as maiores putarias do mundo, né? Tipo, mantendo a célula do casal. Vai lá, se envolve, faz gangbang, faz o rolê todo, cada um ninguém é de ninguém, cada um é de si próprio, volta para casa e mantém as coisas como sempre estiveram. E, obviamente, porque o campo cognitivo, vamos dizer assim, o campo do visto, ele está sempre acordado, não sai do acordo. Só que se alguém desejar alguma outra pessoa... Acordado, eu achei bom. Acordado, exatamente. Ele está acordado. Por isso que a dinâmica do sonho e do desperta é importante, tanto no filme quanto no livro. Só que se no sonho, olha que interessante, a mulher, e eu coloquei a mulher, obviamente, de propósito, a mulher swinger, do casal swinger, acordar e disser, eu desejei tal pessoa, que a gente inclusive ficou junto ontem à noite, geralmente causa escândalo. Geralmente é algo muito perturbador para a relação, porque eu não estou vendo o que você está sonhando. Eu não estou vendo onde seu desejo está indo. Quando você está no rolê, eu vejo. Você sabe que tinha o Nefertiti, que era uma casa de swing. Eu tinha uns 20 e poucos anos, eu escrevia pra VIP. E a VIP pediu para eu ir para Aí você fazer. foi fazer um ensaio antropológico Eu aí, fui né? fazer Caderno um de campo. ensaio antropológico para VIP. E o dono da Nefertiti era meu amigo. Ah, é? A Nefertiti era de uma família. Aham. Era da mãe desse meu amigo, da irmã desse meu amigo e desse meu... Era uma empresa familiar, o Aham, Nefertiti, que era uma aham. casa de swing. E aí eu pedi para esse amigo me levar. Aí a gente foi e eu fiquei muito decepcionada, porque os homens iam com o intuito... Qual que era ali? O casal ir para transar com outro casal. O que o queridão do patriarcado fazia? Levava uma prostituta que mentia que era esposa dele, porque aí na troca ele ia comer a esposa de alguém, só que ele dava uma mulher que ele não conhecia. É. E eu fiquei tão chocada com isso na época, porque aquilo me deprimiu tanto, e eu fiz um texto destruindo o Você lugar. falou sobre essa Eu dinâmica? falei sobre essa dinâmica, eu tinha tipo 26 anos. É. E esse meu amigo ficou super chateado. Eu falei, mas eu não tô falando mal do lugar, eu tô falando mal dessa dinâmica do cara, Sim. que a mulher dele não pode desejar. Então ele nem conta pra mulher onde ele vai, ele leva uma garota de Se ele programa. for casado, sim. O pior é que talvez quase sempre Não, seja, a né? maioria ia de aliança, era casado e contava pra esse meu amigo, que era dono. Hoje eu trouxe uma garota de programa, vou ver se eu pego a mulher de alguém, mas não vou pôr a minha no jogo. Nossa. Isso, assim, eu achei isso tão podre. É, Nunca esqueci. então, tem dois lados, né? O primeiro que é o caso dos stakes. Como é que a gente traduz stakes em português? Tipo assim, o quanto que você aposta. Aposta? Eu ia falar bife. Bife, stakes, não, é isso mesmo. Então, o bife, quando você entra com um bife, como é que chama? Um patinho, e o outro tá entrando com um filé. Que Sim, horror, o filé gente. mignon. Mas essa metáfora Não, essa já não tá me dá. cansando, já tá me irritando. Essa não dá. Quando você tá apostando, quando você entra com uma mão, acho que essa é a mamão e bife. Quando você entra com uma mão fraca e o outro tá entrando com uma mão grande, né, uma mão pesada, você tá trapaceando, Claro. né? Porque o outro tá colocando a esposa no meio. Sim. Ai, credo, gente, que coisa feia de falar, tô me sentindo muito mal com isso. Mas o fato é que é o seguinte, a casa swing, dando spoiler do que eu escrevi no livro, eu escrevi sobre isso também, é um grande pregão da bolsa. Você leva o quanto que você aposta. E você sempre aposta esperando que gere algum tipo de lucro. E o lucro sendo o desejo do outro atravessando a minha propriedade, e aí seja homem ou seja mulher, acho que pouco importa nesse caso, geralmente é mulher. Volta para casa com o passe valorizado, ou seja, meu ativo se valorizou. Nossa, gente. E aí Eu dei um spoiler do meu livro, gente. Não, isso Isso está no meu livro. Isso- Obrigado, Editora Planeta. Isso tem tudo a ver com
essa vibe meio Epstein de poder, 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 Sim, sim, o sim. desejo associado a isso. Não só, poder e controle, né. Por que que no livro, e no filme também, eu acho que isso tá bastante claro, mais ainda, daria tudo certo se eles voltassem pra casa e ficassem na cena de os 2 reconhecendo o desejo um do outro, mas trazendo de volta pra relação. O que a grande traição da Nicole, que é uma traição que não se compara com a traição do Tom Cruise, porque é uma traição que nunca acontece, ele só encontra morte quando ele busca desejo, né, esse que é a coisa mais batalhana do filme, a morte da moça que se sacrifica por ele, a morte, entre aspas, da moça que é soropositiva, né, a morte do pai da moça que estava apaixonada por ele na primeira cena quando ele sai de casa, na primeira noite. Quando ele encontra a sua morte, ele tem a certeza que ela está encontrando muito mais vida que ele, e essa é a grande inveja em relação ao desejo da Nicole Kidman. Eu vejo também como a morte de um ego dele ali, né. É a morte da vaidade, acho que é a morte da Uhum. ideia, o ego certamente, né, do eu, vamos falar mais ainda eu, a morte da identidade dele. Acho que o filme ele tem essa a primeira camada que eu identifico é essa, ele vai colocar a identidade dele em todo E lugar. não é à toa que ele bota um médico branco, E dando bonitão. carteirada, "Eu É, sou doutor, eu sou doutor, eu sou é. médico, eu sou médico, eu sou médico". E olha que engraçado, ele usa isso para dar carteirada e ganhar vantagem, nos lugares que ele vai, às 2 da manhã buscar uma fantasia. Mas no momento em que é revelado de fato a identidade dele através do rosto, Ele não aí é. ele se perde, aí ele corre risco de vida, entendeu? Aí a mulher se sacrifica por ele, ela que tá anônima e etcétera. Mas enfim, acho que é isso. O desejo do outro, quando contribui para a relação, isso vale muito para swinger, relação aberta, né, tipo, as não monogamias. Nossa, mas é só assim, você tá na dúvida: "Puta, será que eu namoro aquele cara, não namoro aquele cara, não sei o quê", aí você leva o cara numa festinha, suas amigas te puxam e falam: "Quem é esse gato Não, ou se você vê ele inteligente, sendo desejado, maravilhoso?" "Ah, você tomou uma paquera ali, eu vi". Nossa, você volta É. pra casa, né, agora se hoje em dia não mais, assim, porque, mas acho que meu tesão se alimentou muito ao longo dos 20, 30, se eu levava a pessoa pra opinião alheia. Acho que todo mundo é um pouco assim, né, de valorizar. Sim, certamente, mas então, valorizar e ao mesmo tempo proteger. Acho que os 2 têm que vir junto, porque assim, sair pra uma festa e ver que a sua parceira, seu cônjuge, sua cônjuge, seu parceiro, tomou um flerte é muito legal, mas sabendo que ele vai voltar pra casa, porque você venceu o rival que estava explicitamente colocado naquela noite, naquela cena. Então assim, se não houver essa triangulação, isso que bota esse triângulo em movimento e faz ele girar, o desejo na relação, o sexual da relação, o erotismo na relação, agora para ser mais batalhano ainda, ele morre, porque ele está sempre além da cerca, entendeu? Se a cerca está sinalizando com alguém que está sedento para pegar o que é Não, se eu meu, estiver perdendo na triangulação, meu desejo acaba. Ele pode virar um ciúme associado à dor, que aí não me interessa. Tem que ser um ciúme associado risco. a risco. Exato. O risco dá tesão. Isso, exatamente. Perder não dá tesão. Se você recuperar, Se recuperar dá tesão. dá tesão. Porque eu acho que esse é um pouco o esquema do swing, por exemplo. Você perdeu momentaneamente, mas ela vai voltar e dizer que prefere você. É. Preferindo você, é como se você tivesse, sei lá, cedido um jogador, né, para um país estrangeiro, mas ele volta para o seu clube para fazer toda a diferença, ou seja, o passe valoriza, né. Ele foi para fora da cerca, mas a corda está amarrada, você sabe que ele vai voltar, né, ou seja, o risco ele E existe. funcionamento de empresa, o lugar onde você entra trabalhando como estagiário, não, dificilmente você vai virar dono. Você sai e aí depois você volta, né. Até tenho amigas que falam: "Ai, eu tô precisando pedir aumento, então eu vou caçar que alguma empresa queira me levar, para aí eu poder Aí conversar você com o meu negocia. É, negociar". sim, exatamente. Gente, o capitalismo tá em É. tudo, que loucura. E com essa, íamos falar de amor e encerramos com o neoliberalismo mais uma vez. A gente falou coisas que não vão ao ar, que são muito íntimas, e muito obrigada, Lucas, pela sua Valeu, Tati. participação. E é isso, até o próximo Divando. E assista de olhos bem fechados e tente, se você sentir sono, não é porque o filme é ruim, é porque ele te convida a sonhar e desejar e pular a cerca. E escreve aqui pra gente que filme que você quer ver no Divando, aí eu trago um psicanalista, uma psicanalista e a gente debate. Obrigada.